gente, meu nome é Erika Vasconcelos e eu hoje estou aqui para dividir um pouquinho da minha arte com vocês. Esse vídeo a gente está fazendo em apoio com a ABA, tá? A Associação dos Artistas Brasileiros daqui de Londres. E espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Eu vou fazer uma pintura em tela de flores, tá? Eu não pinto realismo, tá? Se vocês estão esperando por um vídeo realismo, pula para o tal touro. E eu vou estar usando aqui a tinta acrílica. Essa aqui é uma tinta de baixa qualidade, então a gente vai ter um pouquinho de problema na hora da pintura, a gente vai ter que dar várias demãos de tinta. E essa aqui é uma tinta de boa qualidade, que é da Casarte. É uma loja que tem aqui em Londres, que é só para material de pintura, só para artistas. Também tem desenho, tudo que vocês precisarem tem lá, tá? Não tô ganhando nada da Casarte, tô fazendo a propaganda porque é o único lugar que eu conheço. Tem esse outro tipo de tinta acrílica também, que é uma tinta mais barata, que vocês encontram nesses negócios tipo Pau de Lande ou esses lugares dos indianos. Essas lojinhas que vendem tudo para o lar, tá bom? E vou iniciar aqui. A gente vai começar fazendo a parte do fundo. Pra parte do fundo eu escolhi uma tinta azul clara. Como eu não tinha azul clara, eu fiz uma misturinha, tá? Da branca com a azul. Essa tinta, normalmente, ela vem bem densa. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando um pouquinho de água dentro dela, tá? Porque ela é uma tinta à base d'água, pra ela ficar mais fluida e vocês poderem pintar melhor, tá? Na verdade, a branca que eu utilizei aqui foi uma tinta branca dessa tinta de parede que a gente usa. Porque a minha tinta branca acrílica já tinha acabado. Mas tudo bem, ela vai dar um efeito bonito também, tá? Vamos começar lá a fazer todo o fundo. Que não tem problema se vocês entrarem um pouquinho no espaço da folha. Que depois, quando a gente pintar a folha, a gente vai fazer também um acabamento, um contorno preto. Então, esse aqui não tem problema. Essa técnica é muito fácil pra quem tá começando a pintar agora, tá, gente? Porque toda a parte que você praticamente não tiver indo o equilíbrio da mão, que você borrar, que você entrar aqui, por exemplo, nas pétalas, a gente vai podendo ir depois corrigindo com o contorno preto, que a gente vai fazer no final. Eu uso essa parte do pincel para entrar. Nas partes grandes você usa essa. Quando for as partes pequenas, usa o pincel assim na lateral. A tinta tá com um pouquinho de tinta ressecada dentro, que eu já usei muito. E se vocês tiverem dificuldade, vocês podem usar um pincel menor para fazer essa parte do interior, tá? Grandes áreas, grandes pincéis. Pequenas áreas, pequenos pincéis. Eu vou fazer com esse aqui, que é só pra adiantar mais a pintura, senão o vídeo vai ficar muito longo. Como vocês podem perceber, ela tá ficando um pouco manchadinha, porque a tinta acrílica, ela tá rala, como eu falei, ela precisa mais de mãos de tinta, tá? Mas ela também não pode ser muito grossa, porque senão ela fica texturizada, marcada. E a nossa intenção não é textura hoje. Agora o fundo já está completo, nós vamos fazer a parte verde, tá? Aqui temos um caule, aqui também, e as folhas. Pro caule eu vou estar usando um verde mais escuro, e para as folhas eu vou estar usando esse verde mais claro, tá bom? Vamos lá? Eu vi que essa tinta ela é mais transparente, então ela não vai ser só 2 demãos, elas vão ser umas 3 ou 4. Eu vou pintar até eu não conseguir mais enxergar essas manchas. Estão vendo que tem uma parte mais escura, uma parte mais clara, como se ela tivesse um pouco aqui borradinha.
E nessa parte maior eu uso o pincel aqui deitado, tá? Nessa parte menorzinha do cabo, eu tô usando ele assim, ó, em pezinho, e usando essa parte mais fina, tá? Aqui a mais fina e aqui a mais larga, tá bom? Tentar depositar um pouco de tinta pra ver se ela não fica tão falhada a pintura. Limpar o pincel e vamos fazer o verde claro. Aqui na folhinha da rosa, ela é uma folhinha que ela tem as pontinhas espetadinhas. Então, eu vou fazer essa parte espetadinha usando essa linha do pincel, tá bom? Ele assim, em pezinho. Aqui, ó. E puxa deitado. Vamos lá. Para maior, eu uso o pincel deitado. Essa tinta, ela também é bem transparente. A gente vai ter que dar várias mãos de tinta nessa folhinha também, tá? Vocês podem fazer também pra essa primeira demão, vocês podem misturar um pouco do verde com o branco, que o branco vai tirar um pouco da transparência da tinta, e depois ir cobrindo só com o verde escuro. Mas como eu não fiz isso, a gente vai fazer toda com verde, um pouco. É a critério de vocês. Aqui a mesma coisa. Aqui, gente, ó. A parte verde já tá pronta. Essa aqui eu dei mais ou menos umas 7 demãos de tinta, porque ela tem uma transparência muito grande. E essa daqui com 4 ficaram boas, e essa aqui eu utilizei uma misturinha do verde com o branco. Como eu falei pra vocês antes, quando eu misturo a tinta com o branco, ela perde um pouco da transparência e ela tem uma maior cobertura, tá? E eu fiz essa aqui com branco e ela ficou... Só precisei fazer 3 demãos dela. O vermelhinho eu já fiz um teste aqui, ele vai ser bem transparente também. Então, o que é que eu fiz? Eu já fiz uma misturinha aqui do vermelho com o branco. Eu vou pintar ela todinha com essa misturinha mais clara. E depois as pétalas que eu quiser que elas sobressaiam mais, eu vou utilizar esse aqui depois por cima. Mas eu vou começar com esse aqui usando na flor toda, que é pra não ter tanta transparência e eu não precisar dar tantas demãos como eu usei aqui nesse verde, no verde médio, né? Porque esse é o escuro e esse é o claro. Então, vamos lá. Pode ver que aqui até com a mistura do branco, ele ainda tá, a tinta ainda tá muito transparente. Mas ela ainda vai ficar melhor assim do que eu utilizar já desde o início a tinta pura. Vocês também podem fazer a mistura com o branco, para as pétalas ficarem mais claras, como vocês podem fazer a mistura com o preto para dar uma tonalidade de vermelho mais escuro na flor. Eu aqui vou utilizar ela toda clara, porque depois eu vou passar aquele outro vermelho. Uma cor escura, ela não cobre... Uma cor escura, ela cobre uma cor clara, mas uma cor clara dificilmente vai cobrir uma cor escura, tá? Em alguns casos, possa ser que cubra. Ela não vai cobrir completamente, mas ela vai dar um quebra, assim, na parte mais escura. Mas aqui nós vamos fazer do claro pro escuro, que é mais fácil pra vocês, tá? Não vou utilizar muito o preto pra questão das cores, porque pra quem tá começando, o preto, ele é uma cor que nenhuma outra cor vai conseguir cobrir, tá? Então, se eu carregar muito aqui no preto e vocês forem fazer em casa e der errado e carregar mais do que o devido, depois vocês não vão ter um resultado legal. Então, a gente hoje vai trabalhar só com a tinta misturada com o branco. Em um próximo vídeo, uma próxima aula, a gente vai fazendo o teste aí com o preto, pra vocês praticarem em casa com o preto também.
Já que a tinta, ela tá tão transparente que ela não tá nem cobrindo os traços que eu fiz de lápis. Que eu fiz um traço um pouquinho escuro já pra quando a gente passar a tinta não cobrir, pra gente depois saber onde que vão ficar os contornos e as separações de cada pétala e de cada folha. Aqui, gente, eu já dei 3 demãos dessa misturinha do vermelho com branco. Você pode perceber que ele ainda tá transparente. Se eu fosse utilizar só essa cor aqui, eu teria que dar mais 1 ou 2 demãos, até ela ficar completamente homogênea, sem você perceber as manchinhas do fundo. Mas aqui, como eu quero usar depois agora, colocar, alçar algumas pétalas com o vermelho puro, nós vamos começar a separar as pétalas. O que vai ser vermelho puro, eu já vou começar a colocar o vermelho puro, senão se eu começasse a colocar depois das outras camadas todas, a tinta vai ficar muito grosseira. Então, quando ela estiver mais ou menos nesse ponto, eu começo a separar as pétalas. E agora, o que for claro, eu pinto com a misturinha, e o que for o vermelho puro, eu vou pintando separado, cada pedacinho, tá bom? Pra tentar dar um jogo de luz e sombra, que nesse caso de tipo de pintura não vai luz e sombra, tá? Ela é uma pintura pop, ela é uma pintura decorativa. A gente vai trabalhar só com cores puras, eu não vou dar degradê, eu não vou dar nada. Essa arte é boa pra quem tá iniciando a pintar, pra você ter confidência com os pincéis, pra você ter confidência com as tintas, pra você ter confidência com o desenho também. Vocês viram que aqui o desenho já tava mais coberto quando eu pintei, agora eu dei uma realçada aqui de lápis pra vocês poderem enxergar melhor no vídeo o que é que vai ser claro, o que é que vai ser escuro. Então, essas pétalas que estão mais por cima, eu vou tentar deixar elas claras. E as que tiverem dando impressão que estão por trás, eu vou pintar ela com o vermelho puro. Prestando bem atenção, não vai ser uma pintura 3D, não vai ser uma pintura onde vocês vão perceber qual é a que tá pra trás, qual é a que tá pra frente pela pintura. Por quê? Porque a gente não tá trabalhando luz e sombra. A gente vai estar trabalhando só as cores puras, tá bom? Isso é pra vocês terem confidência com os pincéis, como eu falei, com as tintas e com o desenho. Vamos lá. Essa aqui, como é a base da parte da flor, é a pétala principal, digamos assim, aquela parte que fica no meio, eu já vou fazer ela escura, tá? Aqui a mesma pétala, só que ela tá, essa parte aqui tá virada. Pelo desenho a gente percebe, mas pela pintura, se a gente fosse fazer um degradê, uma sombra, uma luz, perceberia mais. Mas a gente vai tirar a ideia aqui só do desenho, só pra separar as cores, tá? Só pra dar um colorido maior na nossa peça. Essa mesma pintura, tá, gente? Vocês podem estar fazendo ela em caixas de madeira, vocês podem estar usando material reciclado, vocês podem pegar, tipo, uma caixa de sapato, pintar ela toda de branco, até ela ficar bem branquinha e depois começar uma pintura em cima dela. Vocês vão testando aí nos vários materiais que vocês tiverem em casa. Principalmente agora que a gente tá nessa loucura de quarentena, que a gente não pode estar saindo de casa toda hora para comprar material, as lojas estão fechadas. Eu, inclusive, tentei ir numa loja de material para comprar mais telas e não achei, tá fechado. Aí vocês têm que ir provando os vários tipos de materiais. Pega uma caixa de papelão aí que veio das compras do supermercado, que supermercado a gente já tá obrigada a ir, porque senão fica com fome, né? E pega uma caixa de papelão, dá uma demão de tinta aí na aba da caixa, pinta lá, pega outro pedaço da caixa, faz um formato redondo, já sai pintando outra coisa. Vão experimentando as várias superfícies aí. Na Paudilândia vocês também acham o papel 200 gramas, vende o bloquinho de papel, que é aquele... Na verdade, a gente chama papel, mas ele já é tipo uma cartolinazinha. Vocês percebem que ele é papel uma densidade bem grossinha. Você pode ir testando nele também, tá bom? Vão testando aí onde der. Aí, gente, aqui é o resultado, tá? Depois que tá o fundo já todo pronto, a gente fez aquele mesmo processo. Uma demão, secou, outra demão, secou, até chegar nesse ponto aqui. Agora, a gente vai fazer todos os contornos, tá? Contorno da pétala, o contorno do caule, das folhas. Então, você tem duas maneiras de você fazer esse contorno. Ou você vai fazer ele com a tinta preta,
E você vai usar esse pincel mais fino e você vai usar ele sempre nessa direção aqui, tá? Pra fazer no contorno. Mas esse é um trabalho mais delicado e mais difícil de fazer. Eu vou ensinar aqui um jeito mais fácil e mais prático. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar dessas canetas, que são as Molotow. Essa aqui é a One for All, tá? Ela é acrílica. Essa daqui, ela tem uma ponta mais grossa. Então, assim, para os detalhes menor, ela não vai ser muito boa, tá bom? A não ser que você use ela nesse tipo de... nessa parte... Deixa eu ver como que eu faço para ver um fundo para ver melhor. Ela aqui, ela tá na largura, tá? Que ela vai ser um traço grosso. Ela aqui, você tá na lateral, ela vai ser um traço mais fino. E aqui você pode utilizar só essa partezinha da ponta dela, que aí você vai ter um traço ainda mais fino, tá bom? E a gente tem aquelas marcas mais baratas, né? Que você tá encontrando aí a Sharp, mas ela não é uma acrílica, tá? Ela é, se eu não me engano, ela é a base de álcool, alguma coisa assim. Até pelo cheiro você percebe. Então, essa Sharp aqui, ela tem duas pontas. Ela tem essa mais grossa e tem essa que é a finíssima, tá bom? Que essa aqui é muito boa pra desenho também. E tem aquelas ainda mais baratas ainda, que é aquela que você encontra na Powdland de 1 pound. Essa Molotow aqui eu comprei pela Amazon, comprei pela internet. Essa Sharp eu comprei numa papelaria perto de casa, mas às vezes ela tem na Powdland também. E essa daqui, obviamente, eu comprei na Powdland e tem ela, o conjunto de todas as cores também. E mais pra frente, se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários. Eu posso fazer um vídeo só, tela só com permanente marca, tá? Então, eu vou fazer agora todo o contorno. Eu não vou usar a Molotow, tá? Porque a ponta dela é muito grossa. E mesmo que eu use a ponta, por ela ter ainda esse pouco de textura, eu vou estragar toda a pontinha dela. E depois, quando eu precisar usar a parte mais grossa da Molotow, ela vai estar estragada. Então, assim, eu não aconselho usar muito a pontinha da Molotow, que é aquele traço que eu mostrei por último, esse aqui, o mais fino. Eu só uso mesmo em último caso, quando eu tô fazendo um quadro maior, um quadro grande, que eu tenho as partes mais largas e depois eu preciso só de uma fininha pra não tá mudando de canetinha, pra não tá mudando de caneta, né? Eu usar. Então, eu vou usar essa daqui, aliás, vou usar a Sharp, que é melhor, tá? Então, aí, que a gente vai fazer todos aqueles contorninhos de lápis lá, tá bom? Começar aqui da flor e aí vai. Tentem fazer, tipo, traços únicos, onde depois se encontrem, tá? Se você começar de um lado, passar e ficar voltando, contornando, você vai engrossando esse traço e vai deixando ele mal acabado, tá bom? Então, a gente quer um trabalho delicado, a gente tenta fazer o mais longo possível que for o traço. Se for preciso, muda o quadro de lugar, não tem problema, ele já tá seco, tá bom? Vendo aqui. Fazer toda a anatomia das pétalas aqui. Aqui é aquele miolinho. Aqui já é uma outra pétala. Aqui uma outra pétala. Vamos lá fazer o contorno. Se vocês acharem que esse traço também tá muito fino, tá? E vocês não estão gostando que tá muito fino, depois vocês podem vir aqui com a canetinha. Eu vou fazer só nesse cantinho aqui, tá? Vocês podem vir com a canetinha e fazer um segundo traço aqui pra ir engrossando, tá vendo? Essas partes de fora, se vocês quiserem mais grossinha, aí vocês vão, faz uma indo e uma voltando. Aí ela vai ficando mais grossa. O importante é vocês não fazerem muito grosseiro, muito grosso. Assim, se você fizer fino, depois você pode engrossar. Mas se você fizer grosso, depois você não pode voltar pra afinar. Então, essa parte de dentro, vocês podem fazer mais fina, e essa de fora, a gente faz aquele esquema lá das 2 vezes, tá? Que aí fica mais marcado o exterior do desenho. Assim vai. Aí, gente, aqui ficou o resultado final, tá? Depois de todos os traçados, eu ainda fiz essa aqui pra dar mais um movimento nas pétalas, porque a nossa pintura, ela não tem movimento, tá bom? E essa é a aulinha de hoje, terminadinha e pronto. Espero que vocês tenham gostado.
Se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é Vasconcelos UK, tá? E se vocês quiserem também o Facebook, também eu tenho minha página no Facebook, também é Vasconcelos UK.